Em janeiro a gente teve a MLV e eu fiz uma lista de leitura de várias coisas que eu queria cumprir nesse mês. E será que deu certo? Ou será que esse mês foi a primeira vez que a minha TBR flopou? Oi, eu sou a Lana, esse é mais Livros que Amigos e sejam bem-vindos a esse canal que agora tem o hábito de criar listas de leitura pro mês. E agora eu tô aqui pra falar sobre como foram as minhas leituras do mês de janeiro e o que rolou com a minha lista de leitura. Bom, vamos lá. Eu prometi ler algumas coisas em fevereiro e eu li uma boa parte. Teve livro abandonado, teve livro adicionado, teve livro que empacou, teve livro que foi lido. Então vamos conversar um pouquinho sobre todas elas. Bom, vamos lá então. Começar com o que eu li, será? Eu acho, né? O primeiro livro do mês que eu li foi Um Dia. Esse, na verdade, foi uma releitura e eu reli ele para poder assistir a nova adaptação que vai sair pela Netflix, que vai sair série agora nessa semana. Eu acho, inclusive, que talvez saia amanhã. Hoje é terça, quando eu tô gravando, e talvez saia amanhã de manhã cedinho, talvez. Então, daí provavelmente vai ter aí um vídeo nessa semana falando sobre, se já não tiver saído, né? Pode ser que esse vídeo saia depois do vídeo da série. Enfim, reli pra poder assistir a série. Esse é o livro queridinho da minha vida, é um romance contemporâneo que eu me apaixonei. Foi esse livro que me trouxe ali para o maravilhoso mundo dos romances, entendeu? Na literatura. Ele e Se Eu Ficar da Gale Forman. Mas esse livro foi o primeiro que eu consegui me apaixonar por um casal, torcer por eles, entender a construção desse relacionamento, como que ele foi, da onde que surgiu. Eu amei fazer essa releitura, continua sendo favorito, continua sendo 5 estrelas, eu continuo apaixonado por esses dois e eu, neste momento, estou torcendo muito para que a série me entregue exatamente o mesmo nível de química e de paixão e de conexão que eu tive com o filme, porque, sinceramente, pra mim, esses dois são perfeitos, maravilhosos, eles são eternamente minha Emma e meu Dexter, e eu tenho um pouquinho de medo de como ficam esses remakes. Às vezes eu acho que eles não são necessários. Tô torcendo muito pra que seja bom, porque eu vi o trailer, me apaixonei, criei expectativas que talvez eu não devia ter criado, mas agora já foi. Porque essa história, ela merece ser contada de novo em um outro formato para outras pessoas, mais gente conhecer, porque ela é maravilhosa. Aqui a gente tem um casal que eles se conhecem na formatura, eles começam ali um relacionamento de amizade, de companheirismo, de apoio, às vezes muito mais de uma parte do que da outra. Sim, temos isso. Mas é sempre de um crescimento e amadurecimento com o passar dos anos. É uma história que é contada sempre no mesmo dia de cada ano. No dia 15 de julho de algum ano é quando a gente tem um flash dessa história. E aí é aquele momento em que a gente percebe que às vezes um dia muda tudo na nossa vida, muda o rumo que a nossa vida tem no fim. Como a gente pode perceber que se tirasse um dia específico da nossa vida, tudo seria muito diferente. As pessoas na nossa vida seriam pessoas completamente diferentes. Essa foi uma releitura que me pegou bastante, eu continuo amando, continua me trazendo sentimentos muito bons e também muito revoltantes, às vezes também. Tem isso também nessa história, a gente tem várias nuances desses personagens que não são perfeitos, são pessoas comuns, normais, com defeitos, eles não são heróis, a gente não tem um casal que tem um herói e uma heroína. Não, eles são pessoas normais, com problemas normais, de gente comum, nada extraordinário, só que contado de uma forma que a gente consegue ver a construção dessa vida. E é maravilhoso, é incrível, é uma história de amor e de amizade lindíssima, recomendo pra todo mundo. Porém, recomendo com ressalvas. Se tu não é um leitor que tá habituado a histórias que começam devagar, é uma história de cotidiano, é uma coisa bem estilo Jojo Moyes, só que sem a parte mirabolante, sabe, a coisa incrível, o acontecimento incrível da vida, são coisas comuns, só que num ritmo de Jojo Moyes. Mas é linda, 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 e eu recomendo pra todo mundo, leiam, continuo amando. Ai, que delícia, foi maravilhoso reler. Li como clube, gente, Divinos Rivais, essa era pra ter acontecido em dezembro, não rolou, mas lemos ela em janeiro e foi caos.
completo caos no clube. Maravilhoso, eu amei. Eu não favoritei o livro, dei 4 estrelas, mas eu tô com expectativas pra continuação, pra sequência dele. Eu acho que tem potencial pra ser uma favorita. Eu gostei muito dessa história. Eu já fiz resenha falando sobre esse livro, então não vou falar muito. Se tu quiser muito mais detalhes, vários detalhes a mais, inclusive o que eu espero pro próximo livro, tá aqui do lado. Tem um pouquinho de spoiler na parte que eu falo sobre o que eu espero pra sequência, mas eu aviso quando começa, então tu pode assistir até aquela parte tranquilamente, que tem ali a minha opinião, resenha, tem sinopse, o que esperar, o que vai ter, e é isso. Mas aqui a gente tem uma romantasia. Sim, este gênero foi realmente oficializado pelo Goodreads. É isso, minha gente. Já vamos aceitar que romantasia agora é um gênero que existe. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma fantasia que fica ali como plano de fundo, porém, muito mais focado no romance, no desenvolvimento do amor destes personagens. Meu bichinho tá caminhando por aqui. Então, tem sim uma parte fantástica, uma parte de magia ali, mas é muito mais sobre o romance, sobre o relacionamento desses dois, sobre a construção desses dois personagens do que sobre qualquer tipo de mágica que pode ter. Então é isso, eu recomendo pra todo mundo. Foi uma fantasia que eu amei ler, que eu adorei. Se eu disser que eu não tava esperando nada, é mentira. Eu tava esperando muita coisa e consegui ter as minhas expectativas, todas elas alcançadas. Então assim, foi sucesso, foi de verdade. Mais uma leitura que eu fiz com o clube foi Se Não Fosse Por Você, da Laura Amorim. Esse livro também já tem resenha aqui no canal. Saiu, acho que na semana passada, retrasada, no dia que esse vídeo sair. Deixar aqui nos cards também. Esse é um romance contemporâneo, nacional. A gente teve debate com a autora no clube, foi muito divertido, foi muito... Como eu diria? Eu acho que complementou muito mais a experiência de ler esse livro. Aqui a gente tem um romance entre uma concurseira, que ela tá estudando muito pra prova do concurso da Polícia Civil. Ela quer ser delegada, é o sonho da vida dela. Só que ela também tem uma vida ali, ela tem trabalho, ela tem amigos, ela tem pessoas com quem ela convive. E aí ela tá nesse momento de caos, porque o edital da prova saiu e ela sente que precisa ficar ainda mais focada do que ela já tava. Ela não sabe o que fazer e acaba encontrando uma salinha de estudo. Nessa salinha de estudos ela vai conhecer um professor. E aí a gente vai ter uma reviravolta aí com esse professor. Vai ter uma ligação entre eles dois, uma construção de amizade, de apoio, enfim, e tudo mais. E aí a gente vai ver no finalzinho a reviravolta desses dois, que é incrível, é uma coisa deliciosa, é um romancinho saudável, feliz, de gente legal, que se gosta, que se trata bem, entendeu? Tudo pra mim, meu tipo de romance, sabe? Eu amo, sou apaixonada por uma coisa assim saudável, um Friends to Lovers. Ai, que delícia. Todo mundo acha tedioso? Todo mundo acha tedioso. Eu amo. Eu, por exemplo, não entendo quem gosta de um Haters to Lovers, aquele dark romance, bully romance. Deus, por quê? Quem que gosta disso? Quem que se identifica com isso, gente? Quem que se identifica? Eu me identifico com um romancinho, amorzinho assim, com amizade, com apoio, carinho, cuidado. Delícia, recomendo pra todo mundo. Olha, é isso que vocês têm que almejar. Leiam esse livro e almejem este tipo de amor. É isso. Daí, eu também tinha colocado pra ler, gente, Falsificadas. Ô, Brasil, eu tentei terminar em fevereiro, mas adivinha? Eu não terminei. Mas eu vou terminar ele, pretendo terminar ele ainda essa semana, porque eu preciso fazer a postagem de todos os livros, porque ele é o nosso livro viajante desse ano no clube. Então, preciso fazer a postagem de todos esses livros no correio na semana que vem. Então eu vou terminar com certeza, só que eu queria ter terminado quando? Em janeiro? Não rolou. Mas tudo bem, vamos aceitar o fato, né? É isso. Mais um, gente. Ai, Brasil. Comecei também esse na primeira semana de janeiro, o Brasil. E adivinha? Tá parado. Tá parado. Cara, o que tá acontecendo comigo? Eu acho que eu tô chegando num período que eu tô começando a ficar de ressaca. Tem essa chance, tem potencial de ser isso. Tô ficando preocupada porque ressaca no primeiro mês do ano, Brasil. Quem que consegue lidar com isso? Eu que não. Mas vamos lá. Eu comecei esse no início de janeiro. É uma história que eu tô gostando bastante, só que ele tem um ritmo um pouquinho mais lento, é um romance de crescimento, a gente tem 2 protagonistas pra conhecer nesse livro, e as 2 vão ser apresentadas pra gente quando criança, até chegar na fase adulta e realmente ter todas as reviravoltas dessa história. Então, imaginem que tem muita história aí pra rolar, pra me contar ainda, pra poder chegar no momento que realmente tem algum momento que vai me deixar presa na história. Esse é um livro de 670 e poucas páginas, então vamos ter paciência. Eu vou continuar essa leitura porque é uma história que eu tô gostando bastante, que eu tô bem interessada, só que ela tem um ritmo um pouquinho mais lento do que o normal. Também li com o Clube Brasil, mais um.
Coroa da Meia-Noite. Sim, eu no volume 2 de Trono de Vidro. Estou continuando nesta série. Ai, Brasil, não acredito que eu entrei nessa pirâmide. Mas é isso. Li o segundo volume. O que eu achei dele? Eu não sei. Eu gostei bem menos desse do que do primeiro. O primeiro eu achei que ele tem aquela pegada bem jovem, de fantasia, com triângulo amoroso, um enredo bem jovem mesmo, que é um tipo de coisa que não me atrai tanto. Mas eu gostei muito mais da história que tinha pra contar naquele primeiro, da forma como os personagens foram apresentados no primeiro volume. E achei que no final ficou bastante coisa em aberto, bastante coisa interessante que poderia ser muito bem trabalhada. No próximo, na sequência, né? Aconteceu isso? Não aconteceu. Achei que o segundo tem um ritmo que é muito mais lento do que o primeiro. Parece que a coisa não engata, a história começa a ficar interessante lá pra depois dos 50% do livro. E aí, meus amigos, é um negócio que, tipo assim, pô, tu já leu 200 páginas, assim, com base no esforço, entendeu? No esforço de, tipo, vou voltar pra esse livro, vou dar chances a mais pra esse livro. Daí chega em 50% do livro, aí parece que a história engata. Gera alguma coisa interessante, dá um clique, assim, ô, glória, foi. E aí fica interessante, mas aí já tá na metade do livro, cara. Não dá pra chegar até a metade nessa lentidão. Nada parece que acontece até a metade do livro. E isso me incomodou bastante. Eu achei principalmente que a Selena, que, meu Deus do céu, quantas de vezes que a mulher escreve o nome dessa mulher, dessa personagem, é inacreditável. Mas eu achei que ela regrediu bastante nessa história. Eu achei que a personalidade dela mudou muito. Eu senti ela realmente bem distante da personagem que foi apresentada no primeiro livro. E isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. E aí eu não consegui me apegar nisso, sabe? Eu pensei, caraca, volta a ser aquela pessoa que era interessante. Aí eu fiquei o tempo todo meio desconfiada de uma outra personagem e do nada a personagem vai-se embora. Passa dessa pra outra. Cara, por quê? Sem sentido nenhum. Eu achei que ela ia ser um gancho muito importante pro que a gente tinha pra ser contado a partir de então. E não. Daí a gente tem o relacionamento da Selena com o príncipe, com o capitão da guarda. Ai, minha filha, assim, ó, decide, minha querida, vai. Sabe, não tem tempo pra isso. E aí ela meio que decide, depois ela volta atrás, isso me incomoda. Me incomoda bastante. A forma como tudo se desenrola no final também, a forma como um desses personagens trata ela depois, é muito incômodo pra mim. Eu senti realmente que eu não consegui gostar desse livro realmente, eu não consegui me importar com aquilo. Tem um personagem que pra mim ele simplesmente não faz sentido ele ser um interesse romântico. Por que ele é esse interesse romântico? Não faz sentido nenhum. O que eu queria que fosse, some nesse livro, parece que ele quase não aparece, eu não sei o que acontece. Sabe? Tem muita coisa pra ser trabalhada e elas ficaram aí no ar. Ah, tá, beleza, tem mais 35 livros, tá, tem. Mas, cara, tem coisas que quando tu começa a contar, tu deixa aquele gancho no final de um livro pra começar, tu tem que pelo menos voltar naquilo, fazer uma construção daquela coisa, sabe? E eu senti muita falta disso, eu acho que nisso ela falha bastante. Mas vamos lá, vamos continuar no próximo mês. Estarei aí lendo o terceiro volume. Darei essa chance, porque dizem que depois esse terceiro melhora bastante. Então vamos lá, né? E aí eu também comecei a ler Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Eu tava falando com o Clube da Lily e temos o primeiro abandonado de 2024. É isso. Esse aí não deu pra mim. Eu acho que tem ali muita substância, muita profundidade no que a autora quer passar nessa história. E eu acho que é uma história muito, muito válida pra ser contada. Porém, a forma como ela escolheu contar pra mim não funcionou. Eu não sei se foi a escrita ou se foi... Eu simplesmente não consegui me importar com aqueles personagens. Eu não tinha interesse nenhum em saber o que ia acontecer. E eu não tava nem aí pra o que ia acontecer com eles. Sabe quando acontece isso na história? É problemático, porque tu precisa se importar com o que vai acontecer com aquelas pessoas pra continuar interessado em ler. E aí eu não conseguia ter interesse em voltar pra essa história. Um outro ponto que me pegou muito foi que eu tava lendo no Kindle, eu abri um capítulo e tava lá 1h45 no capítulo. Eu disse, ai, Brasil, para! Não, eu tenho que ler essa loucura
tentar me interessar pelo personagem e ainda ficar 1h e 40 minutos no mesmo capítulo. Eu não sei, talvez eu dê alguma outra chance pra esse livro, porque era um livro que eu tinha, uma história que eu tinha muito interesse, eu tinha muita expectativa, eu queria muito ler, porque eu recebi no ano passado da Companhia das Letras a duologia, e eu queria muito, muito mesmo gostar e me interessar, e não funcionou pra mim. Eu achei que, inclusive, a forma como a autora escolheu tratar outros personagens que estavam fora dos Estados Unidos, fora de Nova York, foi muito caricato, foi, sabe, pegou uma coisinha muito específica de uma cultura e colocou ali. Eu não gostei da forma como os personagens fora dos Estados Unidos foram retratados. Aí eu entendo que a gente sabe que o americano, o estadunidense tem muito essa cultura centralizada no país deles e que o país deles é o centro, então eles quase nem sabem e nem estão interessados em saber da cultura dos outros. E aí quando uma autora quer trazer personagens de fora e não pesquisa sobre, eu acho que é problemático, porque aí tu entra num monte de clichês e um monte de estereótipos que não existe, não é dessa forma. Por exemplo, o São Paulo, quando chega em um certo ponto ali de tamanho, uma cidade meio que ela se personifica em uma pessoa dessa cidade, que tem grande parte das características da população daquele lugar. Então ele meio que vira a personificação dessa cidade. E aí a gente tem a persona de São Paulo. Essa persona, ela é super caricata, ela é super estereotipada. É um negócio bem... Do nada, assim, ela quis trazer, sei lá, um brigadeiro pra história. Que tipo, aí é um negócio que, toda vez um gringo vem pro Brasil, a gente tá o quê? Dá um brigadeiro. Beleza, brigadeiro é a comida é típica brasileira. Legal, tá, mas não é só isso. É porque o São Paulo, ele só fica bem se ele estiver respirando o ar poluído da cidade dele, porque ele fuma muito. Como se Nova York fosse limpíssima, não é mesmo? Como se não tivesse rato no metrô de Nova York, nas ruas do centro, sabe? É um negócio bem estereotipado. Então, eu acho que esse é um grande problema da construção dessa história, porque todos os personagens que estão fora dos Estados Unidos, que vêm de outra cultura, de outro país, eles parecem que são simplesmente pegados grandes estereótipos desses países e colocado neles, quando na verdade deveria ter sido feita uma pesquisa sobre isso, já que eles seriam a personificação da população toda daquela cidade, entende? É complicado. Enfim, aí eu abandonei. E por enquanto eu não penso em retomar essa leitura, mas quem sabe aí no futuro talvez eu retome aí. Mas eu confesso que, assim, não estou muito tendenciosa a isso, não. A princípio, este será o primeiro abandonado do ano. E é uma pena, porque é uma grande frustração. Mas eu também li, antes que eu esqueça, e eu já estava quase esquecendo, eu li Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse foi uma leitura que eu adicionei. Aí, sabe, não estava planejada, mas estava lá no Audible, então eu li e ouvi acompanhando a leitura ali. E, nossa, que potência dessa história. Eu não posso dizer que eu amei a história, porque eu não consegui sentir coisas boas com esse livro. Eu não tive sentimentos bons com esse livro, mas eu tive sentimentos muito fortes. A história me impactou muito. A escrita da Carla Madeira é crua, é forte, ela parece que tá o tempo todo te dando um soco no estômago, porque tu lê aquilo e tu pensa, nossa, não dá pra ficar pior, e aí de repente dá pra ficar pior. Então assim, uma grande loucura, né? Uau! Mas eu recomendo bastante para quem não tiver problemas com abuso físico, sabe? Com agressões, com linguajar um pouco mais duro. É uma história bem forte, causa um grande mal-estar em quem tá lendo. Essa aqui é a verdade. Então, se tu for um pouquinho mais sensível, recomendo aí repensar essa leitura, especialmente se tu tiver tido algum episódio de perda de filho, se tiver algum gatilho com agressões verbais, físicas, enfim, é um livro com várias situações bem fortes, bem, sabe, críticas, assim, de engolir. O final do livro ele é ainda mais impactante, por isso eu realmente não esperava, nossa senhora. Mas é isso aí, foi uma leitura incrível, eu favoritei, foi o primeiro favorito desse ano, e foi uns 5 estrelas, e sim, favoritei muito. Eu acabo favoritando histórias que me causam sentimentos fortes. Não importa se o sentimento é bom ou se o sentimento é ruim, se foi forte o suficiente pra me deixar impactada, eu favorito. E aí eu acho que eu tive esse problema no final do mês, porque, por exemplo, eu tive
Divinos Rivais, que foi uma leitura super caótica, que me engoliu 100%. E aí, né, não foi um favorito, mas foi um livro que realmente eu fui absorvida por esse livro e entrei 100% na história, comprei a ideia. E aí eu tive Um Dia, que é um livro que eu amo, que é o favorito muito, que eu sempre me emociono com ele. Aí eu li Tudo é Rio também, foi uma leitura muito forte, muito impactante. E aí as outras acabaram perdendo um pouquinho do brilho. E aí talvez isso tenha me causado esse problema no final, porque a última semana foi de muito flop, todos os livros que eu comecei, nenhum eu terminei. Então, foi isso que aconteceu. Será que em fevereiro será melhor? Espero que sim, meus amigos, eu espero que sim. Essas foram as minhas leituras, abandonos e, sei lá, livros que ficaram para fevereiro do mês de janeiro. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram algum desses livros em janeiro, me conta aí o que vocês acharam. Qual foi o teu favorito do mês? Qual foram as suas leituras? Se foram boas, o que foi incrível, o que não foi tão incrível assim. Deixem aí nos comentários, vamos conversar sobre. Quem sabe a minha lista de leitura não cresce mais um pouco com as indicações de vocês. Como sempre. Se vocês quiserem participar do clube do canal, o link do Catarse está aqui embaixo. Vocês podem apoiar a partir de R$10, é baratinho. Tem vários benefícios e vários outros níveis de assinatura também com mais benefícios extras. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Olha, eu acho que o vídeo da lista de leitura de fevereiro já deve ter saído, então eu vou deixar aqui do lado. Se tu quiser saber o que eu vou estar lendo neste mês, clica ali, continua aqui comigo. A gente se vê lá. Tchauzinho!